Bom dia, prezados irmãos e irmãs. O título de nossa mensagem hoje é Os benefícios da oração e da fé. E o texto bíblico para a nossa reflexão está no Evangelho de Marcos, capítulo 11, versículos 22 a 26. Assim diz a palavra de Deus. Ao que Jesus lhes disse: tenham fé em Deus. Porque em verdade lhes digo que se alguém disser a este monte, levante-se e jogue-se no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Por isso digo a vocês que tudo o que pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim será com vocês. E quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem, para que o Pai de vocês, que está nos céus, perdoe as ofensas de vocês. Mas se vocês não perdoarem, também o Pai de vocês, que está nos céus, não perdoará as ofensas de vocês. Oremos. Santo Deus, nosso Pai, nós te agradecemos pela oportunidade de compartilharmos o estudo da tua palavra com os irmãos e de aprender cada vez mais contigo. Querido Deus, perdoa os nossos pecados, ajuda-nos a perdoar as ofensas uns dos outros e que possamos compreender o significado deste texto bíblico com o auxílio do teu Santo Espírito. Nós te pedimos agradecidos, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Inúmeros estudos comprovam os benefícios da oração e da fé sobre a saúde do ser humano. A fé, a oração, a meditação, a reflexão, principalmente direcionada sobre a palavra de Deus, quando nós oramos e meditamos sobre um texto bíblico, toda essa prática comprovadamente melhora os índices de saúde das pessoas. Existem vários estudos confirmando essa verdade. Pessoas que frequentam regularmente um culto religioso, pessoas que oram com regularidade, pessoas que exercitam a sua fé, que valorizam a espiritualidade, têm melhores índices de saúde física e mental, têm maior imunidade contra as doenças. Quando são internadas, hospitalizadas, essas pessoas, em geral, têm alta mais rapidamente do que aquelas que não valorizam a espiritualidade em suas vidas. Pessoas que oram com frequência, em geral, lidam melhor com os problemas da vida. Desenvolvem relacionamentos mais sadios, mais construtivos. Têm lares onde a união entre as pessoas é mais visível, mais robusta. Ou seja, a vida espiritual implica melhor saúde emocional, melhor saúde física e relacionamentos melhores, inclusive um melhor desempenho profissional. No entanto, muitas pessoas acabam, às vezes, se entristecendo e, às vezes, até abandonando
a igreja por se sentirem muito decepcionados com Deus. Talvez esse seja o caso de alguém que você conhece, ou talvez até o seu caso. Pode ser que você tenha se decepcionado com Deus por causa de um relacionamento amoroso que não deu certo, ou porque você colocou um pedido de oração para Deus e não teve esse pedido aparentemente respondido. Talvez você tenha perdido um filho, uma filha para as drogas, ou tragicamente tenha perdido um membro querido da sua família, pai, mãe, irmão ou filho, filha, para alguma doença grave que acabou ceifando precocemente a vida deste teu familiar querido. Talvez você seja um pai de família ou uma mãe que trabalha e a família depende do seu sustento financeiro, e você orou pedindo a Deus que abençoasse o seu trabalho, que garantisse o seu emprego, e de repente você recebeu uma notícia de que você foi desligado do seu trabalho. E agora? O que fazer? E você pode pensar assim, mas de que adiantou eu orar tanto? Eu, às vezes, até jejuava para me concentrar na vida espiritual, na oração. Várias vezes eu deixei de fazer aquilo que eu gostaria de fazer para me dedicar a uma obra assistencial. Quantas vezes eu me debrucei sobre as Escrituras, orei fervorosamente, derramei minhas lágrimas diante de Deus, e eu não vejo a minha vida indo para frente. Pelo contrário, às vezes dá a impressão que eu estou andando para trás. Talvez você esteja hoje enfrentando uma realidade destas. Talvez você tenha se amargurado com alguém da igreja ou com o próprio Deus. Talvez você sinta que Cristo, por algum motivo, não está olhando para você. Este texto das Escrituras nos ajuda a compreender um pouco melhor o assunto da oração e da fé sob a perspectiva bíblica. Lembre-se que a oração e a fé, quando compreendidos corretamente, de acordo com os princípios que a Bíblia nos ensina, produz resultados espirituais fantásticos em nossas vidas. O Senhor Jesus Cristo, conversando com seus discípulos, falou sobre a importância da prática espiritual, especialmente da fé e da oração na vida das pessoas. E como nós podemos orar, estudar a Bíblia, exercitar a nossa fé de uma maneira que nós sejamos abençoados. Lendo este texto aqui do Evangelho de Marcos, nós aprendemos alguns princípios que podem nos ajudar em relação a isso. O primeiro princípio para que nós sejamos abençoados com a prática da oração e da fé é dependermos confiantemente da vontade de Deus. Esse é o princípio
básico que rege a nossa vida espiritual. O Senhor Jesus, conversando com seus discípulos, disse assim: tenham fé em Deus. A palavra fé tem vários significados na língua portuguesa. Fé, por exemplo, pode ser compreendida como um assentimento intelectual, ou seja, fé significa eu concordar com a minha cabeça, com o meu intelecto, com algumas verdades. Por exemplo, Jesus Cristo é o Filho de Deus. Eu aceito essa proposição, acredito que isso é verdade e para mim isso é fé. Jesus Cristo voltará no final dos tempos. A Bíblia ensina isso. Se eu acredito nisso, eu digo que eu tenho fé, né, nesta verdade ensinada pelas Escrituras. Talvez esse seja o significado mais conhecido por parte das pessoas em relação à palavra fé. Isso ocorre por causa da nossa cultura ocidental. Nós somos extremamente racionalistas e técnicos. E por isso, para nós ocidentais, quando nós lemos na Bíblia o termo crer ou a palavra fé, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é acreditar em uma determinada verdade. No entanto, no Novo Testamento, que foi escrito em grego, a palavra fé, embora implique, claro, também um consentimento intelectual com uma verdade, a palavra fé tem um significado muito mais profundo do que isso. Fé significa confiar. Fé significa descansar confiantemente em alguém. Em outras palavras, fé implica relacionamento baseado na confiança e no amor. Confiança e amor andam juntos. Você não consegue confiar de coração em uma pessoa se você não gosta dessa pessoa. Se você não ama essa pessoa. Se você não se relaciona profundamente com essa pessoa. Pois bem, a fé bíblica é justamente isso. Confiar em Deus e manter um relacionamento com Deus em que você consegue descansar na vontade de Deus. Você ama Deus, você sabe que Ele ama você, que Ele deseja o melhor para a sua vida, então você consegue descansar em Deus e confiar nele. Mas como todo relacionamento baseado na confiança e no amor, isso implica maturidade. Por isso que a Bíblia nos exorta, por exemplo, lá em Filipenses, a desenvolver a nossa salvação, porque salvação não é algo mágico, do tipo tudo ou nada. Hoje você não é salvo e de repente você se relaciona com Deus e aí você passa a ser salvo e acabou. Não. Salvação é um processo
que implica crescimento. E quando a gente fala em salvação, aqui também vale a pena explicar que no Novo Testamento, cujo idioma original é o grego, salvação tem um significado que é de transformação pessoal, de crescimento. Salvação implica eu mudar o meu jeito de ver o mundo, eu mudar o meu jeito de ver a mim mesmo, eu mudar o meu jeito de ver as pessoas, eu mudar a minha atitude, o meu comportamento em relação a mim, em relação à vida, em relação aos demais. Tudo isso ocorre sempre baseado na fé. A confiança que eu tenho em Deus é uma confiança que vai crescendo a cada dia. Assim como ocorre, por exemplo, num relacionamento de um casal. Idealmente, num relacionamento de casal, um aprende a confiar cada vez mais no outro, desenvolvendo uma intimidade crescente. E assim deve ser o nosso relacionamento com Deus. A fé é uma atitude de confiança em que eu vou cada vez mais aprendendo a me relacionar com Deus, dependendo da sua vontade e sabendo que a sua vontade, a vontade de Deus, é a melhor para a minha vida. Portanto, quando Jesus diz aos seus discípulos, tenham fé em Deus, o que ele está dizendo é, aprendam a confiar na vontade de Deus, sabendo que Ele ama vocês e que o desejo dele é o melhor para cada um de vocês. Esse é um princípio fundamental para nós desenvolvermos a nossa espiritualidade. Em outras palavras, quando eu oro, quando eu me relaciono com Deus, eu me coloco à disposição de Deus. E esse tipo de relacionamento é o melhor remédio contra, por exemplo, a ansiedade. Eu não estou aqui dizendo que a fé vai curar todos os tipos de ansiedade. Eu seria irresponsável em falar algo assim. No entanto, posso afirmar que a fé é um grande remédio para nos ajudar a lidar com os problemas do dia a dia, inclusive com a ansiedade. E mais do que isso, quando nós nos relacionamos com Deus, é importante nós compreendermos que a visão que Deus tem das nossas vidas é diferente da nossa visão. Deus enxerga coisas que nós não podemos enxergar. E lembre-se que Deus é eterno, mas a nossa vida neste corpo é limitada. A nossa vida não se limita a essa peregrinação terrena que nós temos. A nossa vida aqui na Terra é apenas uma fração da nossa vida que se prolongará eternamente com Deus. Ou seja, muitas das coisas que eu humanamente considero negativas, até trágicas,
sob os olhos de Deus, essas mesmas coisas têm um outro significado. São experiências, por mais dolorosas que sejam, que foram necessárias para nos tratar espiritualmente. Você e eu precisamos passar, às vezes, por situações nada prazerosas, por situações difíceis, por situações que, do ponto de vista humano, nós podemos, às vezes, dizer que são trágicas. Mas, um dia, lá na frente, provavelmente quando nós não estivermos mais neste corpo físico, nós iremos agradecer a Deus e reconhecer que nós precisávamos passar por experiências assim para aprendermos algo que nós não poderíamos ter aprendido de outra maneira. Lembre-se, meu querido amigo, minha querida irmã, que esta vida não é turismo. Nós não estamos aqui como turistas para desfrutar dos prazeres da vida. Esse tipo de visão hedonista que foca o prazer como o objetivo máximo da vida é uma visão míope, é uma visão que empobrece o significado da existência. A visão da pessoa madura espiritualmente é de que nós estamos aqui como peregrinos, como alunos, alunos de uma escola espiritual que é a vida. E nós estamos aprendendo a cada dia com as dificuldades para que possamos, lá na frente, viver numa dimensão que será muito diferente da dimensão terrena, mas que exigirá de nós uma experiência de vida que, se nós não tivermos nesta dimensão terrena vivido todas essas situações difíceis, nós não teríamos condições de viver nesta dimensão futura. Por isso que o apóstolo Paulo, lá na carta aos Romanos, no capítulo 8, versículo 28, afirma uma verdade, que eu creio que é uma das verdades mais importantes de toda a Bíblia para a nossa fé. O apóstolo Paulo escreve: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Como é difícil nós confiarmos neste versículo. Existe uma parte de nós que resiste energicamente a esta verdade. A nossa carne, a nossa natureza humana não consegue digerir esse versículo. Nós queremos ter o controle absoluto sobre as nossas vidas. Nós queremos ter controle absoluto sobre os detalhes do nosso trabalho. Nós temos a ilusão da onipotência. E boa parte da nossa ansiedade é existencial. Boa parte da nossa ansiedade ocorre porque, consciente ou inconscientemente, nós nos frustramos. Porque nós sabemos no nosso íntimo que nós não temos o controle total sobre os acontecimentos da vida.
E a fé implica você e eu renunciarmos, abrirmos mão, desistirmos do controle sobre as nossas vidas. Claro que nós precisamos ter responsabilidade. É importante sermos responsáveis, mas ser responsável é muito diferente de ter a neurose de querer controlar tudo. E essa tentativa inconsciente de dominar a própria vida, de assumir o controle sobre todos os detalhes, todos os aspectos, nos leva à frustração existencial, ao desespero, à ansiedade, à depressão. Por isso Jesus disse: tenham fé em Deus, confiem nele, descansem nele. Ele é que controla a vida de vocês. E se você estiver passando por uma situação complicada, difícil, em que você tem a impressão de que Deus não está olhando para você, lembre-se que o grande poder da fé e da oração não consiste de eliminar magicamente as suas dificuldades, os seus problemas. Fé e oração não têm o poder mágico de simplesmente anular as suas dificuldades, tornando o mundo um mar de rosas. Não. Mas a fé e a oração têm o poder de ajudar você a atravessar as dificuldades da vida, aprendendo aquilo que você tem que aprender. E quando você confia em Deus, Ele dá a você o poder de administrar a sua vida com racionalidade, com paz, e você terá consciência de que todas essas situações, por mais dolorosas que sejam, são necessárias para o seu crescimento espiritual, para a sua transformação. Jesus continua dizendo assim: em verdade lhes digo que se alguém disser a este monte, levante-se e jogue-se no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Um segundo princípio importante para a nossa vida espiritual, para a nossa vida de oração, para a nossa vida de fé, é aprender a usarmos uma linguagem construtiva, uma linguagem positiva de fé. Meus queridos irmãos, a própria psicologia hoje já ensina que as nossas palavras têm uma grande influência sobre as nossas atitudes, sobre a condução das nossas vidas. Quando você usa palavras amargas, negativas, palavras de incredulidade, você condiciona a sua mente a pensar e agir de forma derrotista e negativa. Por isso, a palavra de Deus diz que nós devemos deixar-nos encher pelo Espírito Santo e falar palavras que sejam construtivas,
que ajudem as pessoas e a nós mesmos a fortalecer a nossa fé. É impressionante que depois de 2000 anos que esse texto bíblico foi escrito, a programação neurolinguística, que é algo recente na história da psicologia, confirmou essa verdade. As nossas palavras podem ter um efeito extremamente benéfico, porém também podem ter um efeito extremamente destrutivo sobre as nossas vidas. Por isso, meu querido, tenha muito cuidado com aquilo que sai da sua boca. E, finalmente, para nós termos uma vida de fé e oração que sejam fonte de bênção para as nossas vidas, é importante sabermos perdoar. Jesus diz assim: quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem, para que o Pai de vocês que está nos céus perdoe as ofensas de vocês. Mas se vocês não perdoarem, também o Pai de vocês que está nos céus não perdoará as ofensas de vocês. Por que isso? Porque o rancor, o ódio, a intriga, a inimizade são obstáculos para o nosso crescimento espiritual. A pessoa que fez algo contra você errou. Ela não errou porque quis. Ela errou porque ela é humana. Assim como você e eu erramos. E erramos todos os dias. Mas é importante nós perdoarmos as pessoas que erraram conosco. Lembre-se, estamos todos no mesmo barco. A pessoa que agiu mal com você está em sofrimento. Ela não está feliz. E se você agiu mal com alguém, se for possível, converse com essa pessoa. Jesus diz assim: se você ofendeu alguém, antes de você oferecer uma oferta a Deus no altar, primeiro acerte o seu relacionamento. Depois você vai e conversa com Deus. Relacionar-se de forma saudável com o próximo é relacionar-se com Deus, porque Deus também está no próximo. Saibamos perdoar uns aos outros. Esses são os princípios de uma vida espiritual saudável. A nossa fé e a nossa vida de oração devem implicar um relacionamento confiante e amoroso com Deus. Devem resultar em uma linguagem construtiva e positiva. E devem se basear sempre no princípio da compaixão e do perdão, uns para com os outros. Assim, nós seremos vitoriosos espiritualmente e poderemos caminhar como peregrinos, forasteiros aqui na terra, sempre em direção à eternidade, sempre em direção à presença de Deus, que é o nosso objetivo final. Que Deus abençoe a sua vida, tenha uma excelente semana, com grandes vitórias. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós, povo de Deus,
agora e para sempre. Amém.